Olá, eu sou a doutora Mayra Calef, chefe do Núcleo Mama do Hospital Moinhos de Vento e presidente do Conselho de Administração do Instituto de Governança e Controle do Câncer, IGCC. Sejam todos bem-vindos para mais esse IGCC Talks, que é o nosso videocast especial que traz nessa edição os destaques de San Antonio Breast Cancer Symposium, que aconteceu entre 10 e 13 de dezembro, no Texas. Nós vamos conversar sobre os avanços apresentados no Congresso e como eles podem impactar nos cuidados com a saúde da mulher no Brasil. Está comigo hoje o Dr. Gustavo Verutsky, nosso parceiro de outros IGCC Talks, oncologista do Programa de Câncer de Mama, investigador do Centro de Pesquisa do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, e também diretor executivo do LATAM American Cooperative Oncology Group, o LACOG. Bem-vindo, Gustavo. É um prazer dividir essa conversa com você sobre San Antônio, que é um dos eventos mais importantes sobre câncer de mama no mundo. E para a gente começar, que tal a gente compartilhar um pouquinho... Vamos começar. O que mais que te chamou a atenção nesse evento esse ano? Sim. Eu acho que a gente teve um evento esse ano bem produtivo. Vários estudos foram apresentados, os resultados nesse evento. Por isso que esse é um dos eventos mais importantes de câncer de mama no mundo, porque esses estudos apresentados que a gente vai comentar agora vão mudar aí a prática clínica, né, no nosso tratamento do dia a dia com as pacientes de câncer de mama. Então, assim, em doença metastática, né, acho que foram estudos importantes apresentados, né? O primeiro estudo que eu queria chamar a atenção é o estudo de Destiny Breast 06, tá? Esse é um estudo que avaliou o trastuzumab deruxtecan, que é um anticorpo conjugado à droga, então é uma quimioterapia mais inteligente, que chega diretamente no tumor. Então, esse estudo em doença metastática para pacientes que têm o HER2, a expressão de HER2 low. Já tinham apresentado os dados principais do estudo em umas conferências passadas. Isso foi um estudo positivo, dobrando o tempo, né, livre de progressão da doença metastática nas pacientes. Mas agora fizeram uma subanálise bem interessante, mostrando que aquelas pacientes com doença mais agressiva antes de entrar no estudo são aquelas que receberam hormonioterapia e inibidor de ciclina, que a gente usa, né, para essas pacientes. Elas acabaram tendo o maior benefício, aquelas que progrediram menos de 6 meses com a combinação de inibidor de ciclina e hormonioterapia antes de entrar no estudo. Então, esse é um dado bem importante, mostrando que esse agente ele é superior à químio e também de forma muito importante para a doença mais agressiva. E o segundo dado que apresentaram foi sobrevida livre de progressão, né, depois da outra linha de tratamento, que aqui acabou sendo 20 meses nos pacientes que receberam trastuzumab deruxtecan versus 14 meses quem recebeu quimioterapia. Então, esse estudo reforça para a gente a importância desse tipo de agente para pacientes com doença metastática HER2 low. O segundo estudo em doença metastática que eu queria chamar a atenção e foi publicado ao mesmo tempo no New England Journal of Medicine, esse é um jornal muito importante na medicina, é o estudo EMBER-3. E aqui é importante entender que medicação é essa. É uma nova geração, existe uma nova geração de hormonioterapia sendo desenvolvida no mundo, diversos tipos de hormônios de nova geração, e esse estudo avaliou um deles, que é o imlunestrant. É um inibidor de SERD, que a gente chama, basicamente ele bloqueia assim, os receptores de hormônio no tumor, né? E esse estudo mostrou que aquelas pacientes que progrediram a hormonioterapia de primeira linha, basicamente são essa população do estudo, e que receberam também inibidor de ciclina, então entraram no estudo EMBER-3, receberam hormonioterapia padrão, receberam o imlunestrant, então a nova geração de tratamento, e a diferença entre esses dois grupos foram uma mediana de sobrevida livre de progressão, então a progressão de doença em torno de 3,8 meses com hormonioterapia padrão, 5,5 com imlunestrant, para aquelas pacientes que têm mutação de ESR1. Então, a gente hoje em dia
nas pacientes com tumores metastáticos hormonais, está conseguindo avaliar um teste diagnóstico, que é uma mutação desse receptor de hormônio. Então, essas pacientes respondem melhor a essa nova geração de hormonioterapia. É muito importante, porque isso aqui vai mudar a prática clínica também, não em termos só de tratamento, mas o diagnóstico dessas pacientes. Então, 40% das pacientes metastáticas vão apresentar essa mutação de receptor de hormonal e vão se beneficiar mais dessa nova geração. Para vocês terem uma ideia, em um ano, 25% das pacientes que receberam imlunestrante nesse estudo estavam livres de progressão de doença, versus 7% das pacientes que recebem hormonioterapia normal. Então, é importante entender que esse também é um tratamento assim que ele é mais de longo tempo, né, de longo prazo para as pacientes, elas vão se beneficiando mais. Quando foi adicionado inibidor de ciclina, que era o terceiro braço desse estudo, a imlunestrante, então nova terapia hormonal, os dados de sobrevida livre de progressão chegaram a 11 meses. Então, é 11 meses versus 5,5 só com imlunestrante versus 3,8 com hormonioterapia. Então, a gente tem um ganho quase 3 vezes maior dessa combinação de inibidor de ciclina com imlunestrante. Então, estudo muito importante, né, que provavelmente vai mudar a prática clínica no próximo ano para essas pacientes, acompanhado, como eu disse para vocês, de um teste diagnóstico para identificar as pacientes com mutação. Tá? E é a primeira vez que essa medicação aparece tão fortemente assim, né? Isso. Então, a gente tinha uma segunda geração hormonal já aprovado, que é o elacestrant, né, em pacientes mutadas com essa mutação de receptor de estrogênio. E esse é um segundo estudo com uma outra nova medicação. Então, como eu disse para vocês, existem alguns tipos diferentes de hormônios sendo testados, mas é um segundo estudo importante, né, demonstrando que esse novo tratamento para pacientes com câncer de mama metastático hormonal, vamos dizer assim, vão se beneficiar. Tá? E o terceiro estudo em doença metastática, muito interessante, apresentado pelo Otto, do Dana-Farber dos Estados Unidos. Brasileiro. Um brasileiro. Que está lá. Ele mostrou dados muito interessantes em pacientes com câncer de mama metastático HER2 positivo. Então, qual é o standard of care, né? Como é que a gente trata essas pacientes hoje em primeira linha? A gente basicamente faz, né, quimioterapia combinada a um duplo bloqueio, que a gente chama anti-HER2, que não é químio, né? É tipo uma imunoterapia, vamos dizer assim. Então, essas pacientes recebem em torno de 6 ciclos, mais ou menos, 6 a 8 ciclos de químio, e ficam depois, as pacientes luminais, que têm hormônio positivo, ficam com duplo bloqueio e hormonioterapia. Esse era o standard of care até hoje. Então, os dados do Otto, nesse estudo, ele avaliou então, a adição de inibidor de ciclina, que a gente usa para tumores luminais, mas HER2 negativo, em combinação com a hormonioterapia e o duplo bloqueio. Então, ele mostrou dados muito interessantes, de um benefício de em torno de 15 meses em sobrevida livre de progressão, isto é, não progredir a doença desta combinação, que foi em torno de 29 meses quando usou então, hormonioterapia com duplo bloqueio, né, de sobrevida livre de progressão, versus 44 meses, quase aí 4 anos, quando usado a inibidor de ciclina combinado com hormônio e duplo bloqueio. Então, esse estudo muito importante, muito interessante e que provavelmente, eu imagino, que vai também mudar a prática clínica e o mais importante, né, Maria, vai deixar as pacientes mais tempo com tratamentos que são muito bem toleráveis, né? Um tratamento de inibidor de ciclina é via oral, então também traz bastante qualidade de vida para as pacientes, além de ter uma ótima eficácia. Tá? É o estudo PATINA, né? O nome do estudo é PATINA. Tá? Então, por último, doença inicial, uma doença que um estudo importantíssimo que é apresentado, né, apresentação oral na General Session, que nós participamos no Núcleo da Mama, é um estudo de pacientes com mutação de BRCA. Então, esse estudo é um estudo observacional, então uma coleta de dados de mais de 5.300 pacientes mutadas com câncer de mama diagnosticado com menos de 40 anos. Então, a grande questão que a gente tinha era, será que as pacientes mutadas, depois do diagnóstico de câncer de mama, deveriam receber, por exemplo, mastectomia bilateral ou
oophorectomia, que é a retirada dos ovários ou ambas, depois do diagnóstico de câncer de mama. Isso era uma controvérsia, porque a gente sabe muito bem como prevenir, que seria fazer essas cirurgias antes de ter câncer, mas depois que a paciente tinha câncer, não se sabia muito bem o benefício desse tipo de tratamento. Então, esse dado apresentado pelo Matteo Lambertini, italiano, tá? Ele mostrou que quando a gente faz, depois do diagnóstico de câncer de mama, com quem tem mutação, mastectomia bilateral, a gente reduz em torno de 40% a chance de voltar à doença de câncer de mama, e em torno de 30% a chance de morte, por exemplo. E quando a gente retira o ovário, então, paciente jovem com menos de 40 anos, a gente diminui em torno de 30% a chance de voltar à doença e em torno de 40% a chance de morte. Então, basicamente, esse estudo importante que nós participamos, né, Mayra, ele estabelece um novo estándar em relação à cirurgia de redução de risco para essas pacientes jovens, mutadas, com diagnóstico de câncer de mama. Continuando nessa linha mais de loco regional, né, que tratamentos que talvez atualmente façam com que a gente repense o que a gente diz e indica para os pacientes, nessa mesma linha de pacientes mutadas, além do estudo do Matteo, o que ficou para mim claro foi que naquele estudo que fez olaparib, que usou olaparib para pacientes mutadas já depois de a paciente voltar, mesmo assim valia a pena retirar os ovários e as mamas. Isso é completamente diferente de um estudo enorme de Toronto do ano passado, que mostrou mais de 3 mil casos do ano passado, que mostrou que não mudava a sobrevida. E esse ano, um estudo também enorme mostra que sim, há impacto em sobrevida retirando preventivamente a outra mama e talvez as duas mamas. Ou seja, o tratamento conservador para uma mulher mutada não tem o mesmo impacto do que retirar as mamas na hora do diagnóstico. Então, esse estudo novo nos deixa bastante impactados, porque antes a gente dizia não dá para esperar, ou talvez não vai mudar a tua sobrevida, e a tendência com esse estudo novo, e alguns cirurgiões que estavam lá discutiram isso mais para o final do meeting e disseram assim, agora, esses 3 mil do ano passado, mais os 3 mil desse ano, nós temos que juntar os dois estudos para analisar e ver realmente o que é mais forte. Sim. Porque é difícil dizer para a paciente, não precisa fazer nada. E claro, gente, uma coisa que para mim ficou muito clara, e tu deve ter observado, todas as grandes discussões, depois dos estudos, tinham uma paciente participando. Uma paciente que estudava, uma paciente que sabia do que estava falando e dizendo, olha, para mim, assim, para as pacientes é diferente. E isso tem um estudo muito legal agora, também na área da cirurgia, porque teve muita coisa de cirurgia e de radioterapia nesse estudo, nesse encontro, que é o estudo COMET, né? Que é um estudo que questiona o tratamento que se faz hoje em dia para câncer in situ. Aquele câncer ductal in situ, que potencialmente tem 100% de cura. Mas será que a gente precisa fazer todo o tratamento que a gente está fazendo agora? Então, existe uma tendência na medicina a tentar desescalonar, que se chama diminuir o impacto do tratamento até que se faz para pacientes. E esse estudo foi muito interessante porque ele mostrou pela primeira vez que para mulheres acima de 40 anos que tenham um low risk, que é um câncer in situ de baixo grau, de baixo potencial metastático, invasor, vamos dizer assim, que seria talvez tranquilo não fazer radioterapia e só operar. Hoje em dia, o tratamento standard
Então, ele comparou pacientes com tratamento standard, fazendo cirurgia com radioterapia, ou só fazendo cirurgia, e em 2 anos de acompanhamento, mostrou que um não é melhor do que o outro, que talvez a gente possa só observar. E interessante que na mesma sessão tinha um estudo de qualidade de vida desse mesmo grupo, e que mostrava que as pacientes não ficavam mais depressivas, não ficavam mais ansiosas, não ficavam pior em termos de qualidade de vida se elas só acompanhavam. Porque a tendência é a gente pensar que elas ficam nervosas e querem fazer tudo. Não, talvez não seja assim. Agora, interessante, Gustavo, que a maioria de grau 1, grau 2, de in situ, toma ainda o bloqueador hormonal por 5 anos. Sim. Então, aqui a questão é fazer ou não fazer a radioterapia. Isso, eu acho que o nome é carcinoma, certo? Do que tal in situ, mas é como eu digo assim, devia ser mudado o nome, porque não é um câncer, né? É um pré-câncer, certo? Que tem que ser tratado, mas é um pré-câncer. Isso quer dizer que não dá metástase, vamos dizer assim, ok? Eu acho que a gente está evoluindo em relação ao manejo do carcinoma ductal in situ, que é responsável por mais ou menos 30% dos diagnósticos de novos casos de câncer. Então, 1 de cada 3 pacientes com diagnóstico de câncer é um in situ, não é um câncer, vamos dizer assim, invasor, tá? Mas eu acho que esses 2 estudos são importantes porque, né, eu participei do estudo que estabeleceu a radioterapia, na época do EORTC, quando eu trabalhava lá na Europa, em relação pós-cirurgia. Né? Um estudo antigo que em 15 anos mostrou claramente que operar o in situ e irradiar depois diminui pela metade a chance, né, de uma recidiva local, vamos dizer assim. Né? Esse estudo complementa essa informação sugerindo um descalonamento de tratamento onde a gente pode fazer a cirurgia, né, e fazer hormonioterapia adjuvante sem a radioterapia, tendo os mesmos desfechos, vamos dizer assim, a mesma chance de ter um novo primário ali na mama. Né? Então, eu acho que o carcinoma in situ está evoluindo para uma situação de melhor descalonamento, que é menos tratamento. Mas o que me chamou a atenção também, né, Mayra, in situ, foi outro estudo de observação, né, de não fazer tratamento para o carcinoma in situ, também de baixo grau, sugerindo que quem operava primeiro ou quem ficava observando com imagem e fizesse a cirurgia só na suspeita, no diagnóstico com biópsia de invasor, em 2 anos, a chance de ter um carcinoma invasor, recidivar quem operou, ou ter o carcinoma quem estava acompanhando sem operar, foi em torno de 5%. Então, existem alguns estudos em andamento nos Estados Unidos e na Europa, sugerindo que as pacientes com in situ, talvez no futuro, podem ser somente acompanhadas sem operar por alguns anos e quando for necessário fazer a cirurgia. Então, acho que é uma evolução muito boa que a gente está tendo para os cuidados das pacientes. E aquilo que a gente fala, né, de medicina personalizada, aqui também vai valer a pena estudar marcadores moleculares, né, do tipo de agressividade do câncer in situ, que é muito pouco estudado. Então, assim, como é que a gente vai saber quem vai evoluir, quem não vai evoluir? Será que só ver esse grau 1, grau 2 chega? Quem são as pacientes? Por exemplo, eu acho que ainda nós não estamos totalmente prontos, porque esse estudo COMET só tem 2 anos de acompanhamento. E a gente sabe que o câncer in situ, às vezes, precisa bem mais tempo. Mas uma outra coisa, falando em descalonamento, e para fechar aqui a nossa conversa, é a história da pesquisa do estudo da axila, que é uma coisa muito, muito, muito importante, sempre foi importante para prognóstico, para saber se a doença tinha passado para outros órgãos ou não, e que agora tem, já desde o ano passado, com o estudo SOUND, mostrou que observar axila e investigar com linfonodo sentinela poderia ser um caminho para
alguns tipos de câncer. Claro que quando a gente fala aqui, sempre tem aquele grupo de paciente que foi estudado. Então, não adianta que não dá para extrapolar para todo mundo. E no estudo que foi apresentado neste San Antônio, que foi muito impactante, foi o estudo INSEMA, que observou muitos casos de pacientes, inclusive observando e fazendo linfonodo sentinela, e se o sentinela a pesquisa do sentinela tivesse positiva, ainda assim, talvez não fazer o esvaziamento axilar. Então, tem uma questão, de novo, no New England, foi publicado ao mesmo tempo que o autor estava divulgando, dizendo que nós talvez tenhamos que adaptar com o tipo de paciente, se nós precisamos ou não investigar a axila, até com sentinela. E o que ficou desse trabalho, por enquanto, é que para pacientes acima de 50 anos, grau G1, G2, hormônio positivo e HER2 negativo, claro, até 2 centímetros, talvez a gente possa começar a considerar que não precisa nem pesquisar axila. Essas pacientes estudadas todas fizeram tratamento conservador, portanto, elas receberam algum grau de radioterapia também na axila, quando se faz a radioterapia depois do tratamento conservador. Mas isso são ótimas novidades para as pacientes, né? Porque antes os cirurgiões tiravam 30 gânglios, com muita morbidade. Bom, mas era assim, né? Eu sou da época que mastectomia radical, inclusive, tirava músculo. E que depois foi melhorando. Agora, a gente está até pedindo para o cirurgião, avalia, vê bem, se tu fizer um sentinela, mesmo com 1 ou 2 gânglios comprometidos, será que precisa continuar? A radioterapia mostrou também num estudo concomitante e que foi aprovado que talvez só radioterapia para essa axila comprometida chega. Eu acho que, né, Mayra, assim, existe uma evolução em câncer de mama, não somente em tratamento sistêmico, que é tomar medicação ou fazer medicação, mas também em relação à cirurgia. Como tu disse, 20, 30 anos atrás, a cirurgia da mama era uma cirurgia maior, que deixava mais comorbidade para os pacientes, e isso era feito por causa de segurança. E a gente foi vendo ao longo do tempo que, refinando um pouquinho mais em relação a qual subtipo de câncer de mama, então os luminais, que são tumores menos agressivos, né? A idade, o grau tumoral, né, mais baixo. Então, o estudo SOUND e o INSEMA sugerem para a gente que essa população pode vir a operar somente a mama e não fazer, né, nenhum procedimento na axila, né? Obviamente bem avaliada antes. E isso ajuda a paciente porque traz menos comorbidade em relação ao braço, axila, linfedema e outras questões também de mobilidade que às vezes atrapalham as pacientes. Então, de novo, né, a gente está descalonando o tratamento. Isso ajuda também, particularmente em relação a, por exemplo, a não irradiar, a operar menos, ajuda muito, né, impacta muito países em desenvolvimento, né, países com baixo investimento ou com restrição de investimento na saúde. Isso ajuda muito porque diminui a complexidade dos procedimentos. Então, acho que é maravilhoso, tem que selecionar bem as pacientes, mas acho que esse é o caminho aí que a gente está tendo em relação ao câncer de mama luminal, com doença menos agressiva e pacientes, né, com mais ou menos mais de 60 anos por aí. Essas coisas que nós estamos falando, provavelmente da axila e também do câncer in situ, provavelmente vão ser revisadas nas próximas guidelines da ASCO, porque elas são muito contundentes. E falando nisso, o nosso PCDT do câncer de mama aqui no Brasil, recém-divulgado, também precisa ser atualizado a todo momento, porque se nós estamos falando, talvez, de quando que essas inovações vêm para o Brasil, que às vezes falando em medicações, meu Deus, vai ser difícil, nós estamos falando, por outro lado, na loco regional, que talvez não precise de rádio, que já é um grande gargalo, talvez não precise fazer nada na axila, mas tudo para
Por quê? Porque são tumores iniciais. Porque nós estamos capacitados hoje em dia a fazer cada vez mais diagnósticos precoces. Por quê? Se a gente continuar vendo estágio 2, estágio 3, não é esse o tipo de paciente que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando aqui de casos iniciais, de baixo risco e que talvez possam não precisar tanto tratamento quanto a gente vem dando. Gustavo, foi um grande prazer te ter aqui de novo. Acho que a gente já está se acostumando com esse IGCC Talks. Depois dos congressos, o ano que vem tem mais, e a gente espera que todos tenham gostado, tanto quanto eu gostei de estar aqui. Isso, eu acho que a gente trouxe boas notícias, né, para as pacientes com câncer de mama, e agradecer o convite, tá no IGCC Talk, é um prazer, né? E a gente continua aí dando mais informações para vocês. Obrigado ao LACOG, obrigado aos nossos parceiros que têm viabilizado esse nosso IGCC Talks, e a gente continua no próximo ano.